Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos aqui, como em todas as terças-feiras, para bater nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. E hoje, como de costume, a gente vai dividir o nosso podcast em dois temas. Primeiro, eu e o Gabeira vamos conversar sobre a manifestação bolsonarista de domingo passado, no Rio de Janeiro. Foi um festival de barbaridades com direito à aglomeração, falta de máscaras e a presença do general Pazuello, que jogou no lixo o regulamento disciplinar do Exército ao participar de uma manifestação política, mesmo sendo um general da ativa. Depois a gente vai falar da Covid, que já abriu essa semana, assinalando 450 mil mortes no Brasil e com incertezas em relação ao vírus, que está voltando a preocupar, sobretudo agora com a cepa indiana, que já conta com 6 casos comprovados no Brasil. Gabeira, vamos para o nosso primeiro assunto, essa inacreditável motociata de domingo. Aliás, antes de mais nada, motociata é uma carreata de motocicletas, é um neologismo horroroso, que eu espero que não fique por muito tempo pairando por aí. Mas, enfim, quando o Bolsonaro promoveu, no Dia das Mães, a primeira dessas manifestações em cima de uma moto, a coisa foi deplorável, seja por ter promovido aglomeração, seja pelo presidente e os seguidores dele terem insistido em desprezar as máscaras, e seja porque, àquela altura, o Brasil já tinha ultrapassado os 400 mil mortos por Covid. Agora, essa do Rio de Janeiro, que a gente tem que reconhecer, foi grande em termos de comparecimento. Foram quase 40 quilômetros percorridos de moto com apoiadores, passando por grande parte do litoral da cidade, até chegar aqui ao monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial, onde discursou. A vocês, a minha lealdade, o meu respeito, o meu compromisso de lutar pelos seus interesses. Teve todos esses ingredientes da manifestação anterior, mas, como tudo no bolsonarismo sempre pode piorar, a receita agora incluiu indisciplina militar. E aí a gente entra numa seara mais do que pantanosa. Como é que a gente imagina uma punição para um militar que descumpre o regulamento disciplinar do Exército, se esse militar manda para o espaço essas regras, tendo justamente ao lado o chefe supremo das Forças Armadas? Pode ser enquadrada aí essa presença do general Pazuello nessa manifestação, né? Uma manifestação de cunho político. E a partir daí, o comandante analisa à luz de fatores agravantes e atenuantes, e aí as punições vão de advertência até a prisão. Aliás, foi o próprio Bolsonaro que passou o microfone para o Pazuello falar numa espécie de autorização explícita, numa quebra das regras pelas quais ele, Bolsonaro, deveria zelar. Não é isso? É isso, Lauro. O jornal inglês The Guardian classificou a manifestação de domingo no Brasil, diante de 450 mil mortos já, né, como uma manifestação obscena. Mas eu acho que isso é pouco para nós que vivemos aqui, porque marca um momento crucial. Um momento em que nós temos que ver que o presidente da República não só despreza a pandemia e ignora esses 450 mil mortos, como ele prepara também um golpe, se não para agora, para 2022. Eu acho que ele testou, através da ida do general Eduardo Pazuello, a obediência do Exército. Ele está testando até onde ele pode dominar o Exército brasileiro e, caso domine o Exército brasileiro, então caminhar para um golpe de Estado que seja realizado ou agora, esse ano, ou seja realizado o ano que vem, quando ele perder as eleições. Se o Exército ficar silencioso, como está até agora,
significa que o Bolsonaro triunfou na sua provocação. E se ele pode avançar o bastante nisso, nós não temos mais nenhuma expectativa de contar com a instituição no caso de uma iminência de golpe. Então, essa questão é uma questão muito importante. A outra é a análise do próprio Pazuello. O que significa a presença do Pazuello uma semana depois deles ter estado na CPI e ter pedido desculpas por ter entrado no shopping de Manaus sem máscara. Hoje eu sou uma pessoa conhecida, virei um homem público e mesmo naqueles 8 metros de entrada foi o suficiente para ser muito mal interpretado. Peço desculpas. Erro é humano, mas é preciso reconhecer o erro. Está reconhecido. Ele explicou que se equivocou, que ele não devia ter feito isso, mas que ele foi ao shopping de Manaus para comprar uma máscara. Ele estava mentindo. Foi a 16ª mentira dele. Tanto que, no domingo, ele aparece sem máscara. O general Pazuello, quando quis se referir àquela célebre frase dele, quem um manda, o outro obedece, falou assim, isso é coisa de internet. Isso é coisa do comportamento político também do presidente da República. Ele queria dizer ali que ele considerava que a internet é um espaço onde você pode mentir à vontade, não é? Onde você não tem nenhuma responsabilidade com as pessoas com as quais você está se comunicando. Já notei também um mesmo comportamento em circunstâncias diferentes com o general Heleno, que fez aquela célebre manifestação no encontro do PSL, cantando Se Gritar Centrão Fica meu irmão. A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é Se gritar, pega Centrão, não fica meu irmão. Insinuando que todos os membros do Centrão eram ladrões. E agora ele disse, não, eu não disse isso. O Centrão nem existe mais. Aliás, também isso é o show da política. O show da política você diz tudo. Eu chamo dos neocínicos, dos generais que foram incorporados à política e que resolveram assumir o que há de pior na política. Então você vê um general do Exército, como o Pazuello, subir num palanque numa manifestação, rompendo com o regulamento do Exército, sendo chamado de meu gordinho pelo presidente da República. Você diz o seguinte, poxa, o regulamento devia ter também alguma coisa assim, além de você não respeitá-lo, se você desrespeitar com dignidade, tem uma punição. Se você desrespeitar sem dignidade, a punição é maior ainda. Não é? No caso dele, eu acho que a punição deveria ser maior ainda. E você ouve nas manifestações palavras de ordem contra a vacina. Então você vê que realmente é uma posição anticientífica e letal. Uma posição que pode conduzir o Brasil a ter mais mortes porque ela parte do grupo dominante. Ela parte das pessoas que apoiam o presidente numa manifestação liderada pelo presidente com a presença do ex-ministro da Saúde que ele colocou lá para tratar do assunto. Então, nós estamos realmente diante de um fato, eu não diria um fato novo, porque ele é a continuação das tentativas do Bolsonaro de levar aos limites a relação com o Exército e levar aos limites a relação com a democracia. Mas se não houver uma resposta, essa manifestação do Rio terá sido uma manifestação histórica, que ela terá marcado o início de uma caminhada para um golpe de Estado e para um recuo, entende? Agora, os militares deveriam pensar não só nessa situação, como deveriam pensar também na situação internacional. Quer dizer, será que o mundo aceitaria facilmente um golpe militar? Será que o mundo vai aceitar esse processo de decomposição da democracia brasileira? Porque o presidente da República, quando ele faz isso, ele vai para o Equador em busca de um aliado. Mas o Equador como aliado, sem desmerecer o país, o Equador como aliado é muito débil para esse tipo de projeto, né? Você vê que na posse do presidente do Equador, quem estava
além do presidente do Brasil, o presidente do Haiti e da República Dominicana. Não era uma atividade internacional de grande peso. Eu acho que ele revelou mais o isolamento dele do que a tentativa de se aproximar. Então, um governo que se desloca para o Equador em busca de apoio do Equador, entende? Em busca de proximidade com o Equador, é um governo que internacionalmente está muito isolado. Gabeira, para mim fica claro que o Bolsonaro, como você disse, ele jogou essa crise agora no colo do Exército. No próprio domingo, o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, ele, num grupo de WhatsApp que eu tive acesso, eu até publiquei no meu blog uns trechos do áudio dele, ele chamou a atenção, considerou gravíssimo o que aconteceu domingo. Essa hora não é hora de calar, porque se ultrapassar desse limite, qualquer sargento, qualquer tenente, capitão, ele vai poder fazer o mesmo. E isso representa a implosão da hierarquia e da disciplina militar que até aqui permaneceram incólumes a tudo isso. Primeiro é o seguinte, me parece evidente que se essa punição meia-boca que aparentemente está vindo por aí, ou seja, ele apenas ser obrigado a passar para a reserva e sofrer uma advertência, ela abre uma avenida imensa para novas manifestações. Uma outra coisa, se por hipótese a gente imaginar um general da ativa se manifestando publicamente contra o Bolsonaro, que reação o comandante do Exército e o ministro das Forças Armadas, Braga Neto, teriam? Quer dizer, alguém acredita que uma pessoa que se manifestasse, um militar da ativa, contra o Bolsonaro, ele seria apenas advertido? Quer dizer, eu acho que não. E aí a gente cria uma outra situação. Como é que você contém tudo isso? Como é que você não faz 2 pesos e 2 medidas? Obviamente, para mim, eu acho que é uma reclusão, uma prisão, aí eu não sei de quantos dias, depende do regimento, do regulamento militar, mas uma prisão era a solução ideal para abafar qualquer possibilidade desse caldo explodir. Agora, quando a gente sabe que ontem, segunda-feira, ia ter um comunicado oficial do Ministério da Defesa, foi anunciado pelo Ministério da Defesa que ia ter um comunicado oficial sobre essa história. E o Bolsonaro, do Equador, ligou para o Braga Neto e o proibiu de soltar qualquer comunicado oficial sobre isso, a gente já nota o Bolsonaro empenhadíssimo em monitorar de perto isso e fazer as coisas do modo dele. E isso é perigosíssimo, como você disse. Se o Exército ceder nesse momento, você está abrindo as portas para essa possibilidade de tentativa de golpe dele. Aí nesse caso só vai restar organizar a resistência, né, de alguma maneira, resistência pacífica, nesse período de pandemia e buscar o apoio internacional, porque realmente acabaram os limites, né? Você perdeu uma instituição que teria a responsabilidade de se colocar fora da política, ela entra na política e aceita os termos da política. Por isso que eu acho que o mais correto seria punir o Pazuello com um período de prisão e reformá-lo em seguida, para que ele aí possa fazer o que parece que ele quer fazer política. Então ele seria uma espécie de herói bolsonarista e se, dentro do contexto das próximas eleições, ele pode se eleger deputado com facilidade, não é? Seria mais um deputado desses que mentem, como eles gostam de imitar, né? Deputados que mentem. Agora, Gabeira, o que eu sei é que quando o governo Bolsonaro acabar, porque um dia ele vai acabar, vai demorar um bom tempo para reeducar toda uma geração de militares, sobretudo os mais novos, sobre o lugar que eles têm que ocupar na sociedade, que era uma coisa que desde a redemocratização vinha acontecendo. Eles souberam se adaptar ao espaço que eles tinham que ter, que, diga-se de passagem, não é o espaço que eles tiveram na vida republicana inteira, que eles sempre tiveram participação ativa, mas uma participação
que não tem que ser numa democracia representativa, que tem que ser comandada pelos civis. E, de novo, minha preocupação é com a nova geração que está sendo exposta a esse tipo de participação política. É surpreendente, porque essa geração de militares que trabalhou durante a democracia, ela chegou ao poder no Exército. Né? Eu me lembro que grande parte deles, eu trabalhei com muitos deles, inclusive o general Vilas Boas, que era assessor parlamentar. Entende? E outros importantes que foram comandantes no Haiti, todos assessores parlamentares, e tiveram um contato com a política, eram todos politicamente bastante preparados. E parecia uma geração que ia resolver essa questão. No entanto, a coisa escapou, entende, das mãos deles, ou pelo menos, ou eles também, de uma certa maneira, se deixaram seduzir pelo projeto bolsonarista, mas foi aberto aos militares a possibilidade de ampliar os seus soldos. Eles sempre tiveram essa visão salvacionista, só os militares conseguem resolver o problema do país. Então eles conseguiram unir essa visão salvacionista com algum dinheiro a mais, além do soldo. E isso é muito sedutor para eles. E eles entram em cargos, eu digo que o Exército Brasileiro ou as Forças Armadas começaram a ter um papel semelhante ao dos partidos políticos fisiológicos. Porque qual a característica da fisiologia? É ocupar um cargo sem ter nenhuma competência para isso. Uma das características é essa, ocupar um cargo sem ter nenhuma competência técnica. Então, muitos deles estão ocupando os cargos porque são militares. Quem diria que os militares, que até pouquíssimos anos atrás se orgulhavam de dizer que tinham se profissionalizado e sabiam exatamente o lugar que eles tinham na sociedade, eles foram seduzidos, que é a expressão que você usou muito bem, por um mau militar, que aí sim também é uma outra definição concisa e precisa que o general Geisel deu sobre o Bolsonaro. Eles foram seduzidos por um mau militar. É impressionante como acabou toda essa, ou pelo menos está parecendo que está terminando, toda essa geração de militares profissionais. Você vê essa medida agora que elimina praticamente o limite de salário, o teto salarial. Alguns generais vão ganhar mais de 60 mil reais por mês, entende? Então, isso é uma forma de atrair também. Isso é uma forma de conquistar apoio. E é a forma de conquistar apoio clássica, que é feita com os civis. Entende? Não há muita diferença. A forma de você conquistar apoio com os partidos civis sempre foi essa. A passagem do Pazuello pelo Ministério da Saúde explica a gravidade e, ao mesmo tempo, a irresponsabilidade dessas medidas. Porque você manda para o Ministério, ou você aceita a presença de um general da ativa no Ministério da Saúde, sem que ele saiba o que é o SUS, sem que ele conheça a doença que está abatendo sobre o país, que é o coronavírus, embora nem todos conheçam profundamente. Há quem conheça mais e há quem não conheça nada, como é o caso dele, e sem que ele conheça sequer o remédio que o Bolsonaro pediu para ele receitar, que é a hidroxicloroquina. Ele não sabe, ele achava que era um antiviral e um anti-inflamatório. Portanto, é de uma responsabilidade grande você, um militar, entende, que não conhece o SUS, que não conhece a doença, ir para o Ministério da Saúde no auge da pandemia, receitar um remédio que ele também não conhece. Não leu nem a bula. Não, eles não leram a bula e queriam transformar a bula, eles queriam fazer uma bula deles. Vamos para o nosso segundo tema de hoje, a Covid. O Brasil superou as 450 mil mortes e, no meio de tudo isso, a gente enfrenta o temor da chegada da cepa indiana. Foram confirmados 6 casos no Maranhão. Todos os 6 estavam no navio que veio da Malásia. O navio permanece retido a 50 quilômetros da costa, com a tripulação em quarentena.
Um dos 15 tripulantes que testaram positivo continua internado numa UTI na capital. E essa nova variante chega justamente num lugar em que os hospitais estão em situação crítica. Em São Luís, 95% dos leitos de UTI estão ocupados. O Maranhão tem hoje o maior número de infectados desde junho do ano passado, ou seja, essa nova cepa chega num momento muito complicado. Exatamente. Eu acho até o seguinte, eu estava ouvindo agora uma entrevista do Alau, ele acha que já começou a terceira onda, e que a terceira onda está começando em cima de um patamar muito alto. Não baixou, é de 2.000 mortos por dia, entende? A média, né? Então, está em cima de um patamar muito alto. E essa terceira onda, por causa disso, pode ser devastadora. O que acontece é o seguinte, o balanço que o secretário de Saúde, Carlos Lula, dá, é de que houve contato com 100 pessoas no Maranhão. E que essas 100 pessoas podem ser, de uma certa maneira, monitoradas. E houve também uma pressão da Secretaria de São Paulo para que o Ministério da Saúde tomasse providência com barreiras e tal. Quer dizer, é um absurdo você vê, por exemplo, um brasileiro chega na Indonésia hoje, ele entra na Indonésia, ele tem que pedir o visto, ele entra na Indonésia, ele é colocado no hotel durante 5 dias. Ele já vai com o exame negativo, mas ainda assim, para mostrar que ele não pegou no avião, ele fica 5 dias e só sai depois de um novo exame. O Brasil não tem esse procedimento e precisa ter. Agora começou a avançar um pouco nessa questão de controlar. Há especialistas que acham que mesmo você dominando a cepa indiana, mesmo evitando que ela entre no Brasil de uma forma mais ampla, algo que a gente não conseguiu com a P1 de Manaus, mesmo acontecendo isso, o comportamento é que pode prejudicar. E o comportamento que eles temem é de haver agora na abertura, um certo relaxamento. E você já observa esse relaxamento em alguns pontos. Você vai em restaurantes, você vê bares já cheios, as pessoas conversando sem máscara, você vê um aumento maior também de algumas festas clandestinas voltando a surgir. Você vê, por exemplo, no fim de semana havia campeonatos ao longo do Brasil, campeonatos de futebol. Você vê que tanto em São Paulo, quando São Paulo foi campeão, quanto em Recife, com o campeonato ganho pelo Náutico, houve aglomerações nas comemorações. E a comemoração também teve o que não devia, aglomeração. Apesar dos pedidos do clube, os torcedores aglomeraram nos arredores do Morumbi. E quando alguns jogadores foram para o lado de fora, a confusão aumentou. Houve confronto com a polícia, que usou jatos de água e bombas de gás para dispersar a multidão. Então, o temor é de que essa cepa indiana pode não chegar, mas a terceira onda pode ser devastadora. E não devemos esquecer o primeiro tema, o comportamento do presidente da República estimulando e desenvolvendo essas manifestações, ele tem peso também numa parte da população. Se a autoridade máxima do país diz que não tem perigo e que é preciso enfrentar de peito aberto e sem máscara, a maioria das pessoas pode acreditar nisso, uma grande parte das pessoas pode acreditar nisso. E nós teremos aí uma terceira onda devastadora e já estamos com 450 mil mortos. E não se esqueçam que a Universidade de Washington previu até julho 600 mil mortos. Então, existe essa possibilidade de nós termos, até julho, 600 mil mortos. E o problema do Brasil continua sendo o ritmo também da vacinação, né, Gabeira? Porque, por exemplo, até em relação à cepa indiana, tem um estudo da Anvisa da Inglaterra que constatou que as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, elas são eficazes contra essa variante indiana. Então, aí a gente volta a tudo que está sendo discutido na CPI
sobre o modo como o governo Bolsonaro boicotou a compra de vacinas até o último trimestre do ano passado. Sem dúvida. E o que é pior também é que existe no Ministério da Saúde um certo ufanismo agora por parte do Queiroga. Já conseguimos vacinar 20% da população brasileira. Não é verdade, entende? Conseguiu vacinar 20% com a primeira dose. Existe a segunda dose. E mais ainda, você vê que 70% dos brasileiros foram vacinados com a Coronavac. E há uma sensação, por parte de alguns especialistas, já foi divulgado hoje na imprensa, de que muito possivelmente as pessoas mais velhas terão que tomar uma terceira dose da Coronavac para cumprir o processo de imunização. Portanto, estamos muito longe de imunizar o Brasil. Você vê que nos Estados Unidos hoje, os casos de coronavírus são de crianças ou de adolescentes, porque a grande parte da população adulta já foi, eles caíram de 200 mil casos para 30 mil casos. Quer dizer, por quê? Porque houve uma vacinação maciça. A gente precisava ter um processo de vacinação semelhante ao que os Estados Unidos tiveram, entende? Nós temos a capacidade de vacinar 2 milhões de pessoas por dia. Os americanos chegaram em certos dias a vacinar 4 milhões, mas eles têm uma população também muito maior. Se a gente conseguisse cumprir essa vacinação de 2 milhões de pessoas, o sistema seria capaz disso, mas não há vacina. Engraçado, fazendo um link aqui com o nosso primeiro assunto. Primeiro, no caso da Covid e das vacinas, a gente está sofrendo as consequências do boicote, como eu disse, do governo Bolsonaro no ano passado. E, em relação ao primeiro assunto, a gente pode começar a sofrer consequências políticas também de um outro ato do Bolsonaro, que é esse de domingo, incentivando abraçando o Pazuello quando ele se manifestou politicamente. Quer dizer, vamos ter também uma consequência política que a gente vai ver logo mais. Mas isso também, como a gente disse no início, vai depender muito do Exército e de que atitude eles vão ter peito para tomar diante dessa situação. Eu acho que aí você vai colocar um país atingido profundamente pela pandemia contra as pessoas que não se importam com ela e até jogam a favor do vírus. No caso, nós podemos dizer que é o Bolsonaro, que é o Pazuello, mas nós queremos que não seja o Exército também, porque se tivermos também o Exército julgando a favor do vírus, realmente vai ser uma batalha. Mas eu também não acho que seja uma batalha que a gente não possa vencer. Entende? Eu tenho também essa convicção de que, historicamente, nós acabaremos vencendo a ignorância e essa resistência à ciência, entende? Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde das terças-feiras no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na rádio CBN às terças-feiras, às 10h30 da noite. Este episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!